O altar à margem do Jordão. Josué, capítulo 22. Que alegria tê-lo conosco para mais este momento de reflexão e imersão na Palavra de Deus. A sua presença aqui enriquece a nossa caminhada de fé. Seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa jornada através do livro de Josué. Que a paz do Senhor esteja no seu coração enquanto escutamos. É uma bênção contar com a sua companhia hoje. Agradecemos por dedicar este tempo para ouvir e meditar conosco nas Escrituras. Então, Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tendes guardado tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e tendes obedecido à minha voz em tudo quanto vos ordenei. No dia de hoje não haveis desamparado a vossos irmãos, mas tendes guardado o mandamento do Senhor, vosso Deus. Ora, pois, voltei em paz às vossas tendas, às terras da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tendo cuidado em guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos apegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu, e eles foram para as suas tendas. E Josué falou assim aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Passai com a vossa armadura diante de vossos irmãos, todos os homens valentes, e ajudai-os até que o Senhor dê repouso a vossos irmãos, como o deu a vós, e também eles possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, da além do Jordão para o nascente do sol. E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e em toda parte para onde nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Todo o homem que for rebelde ao teu mandamento e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem ânimo. Se está a gostar desta leitura, deixe o seu gosto. Cadastrando-se no canal, ajuda-nos a crescer. Deixe o seu comentário, a sua opinião é importante. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa. Então, vamos voltar ao capítulo. Assim, Josué os despediu, e eles foram para as suas tendas. E naquele tempo Josué abençoou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Ricas posses em gado, em prata, em ouro, em bronze, em ferro e em vestes levareis, e dividireis com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Muita possessão tendes no Senhor, vosso Deus, e habitai em paz. E, despedindo Josué os filhos de Israel, foram-se cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Então os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, altar de grande aparência. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo-o, pois, os filhos de Israel, toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, para subirem a guerrear contra eles.
Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés a terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. E foram ter com os filhos de Ruben, e com os filhos de Gad, e com a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, que cometestes contra o Deus de Israel, que, hoje, vos desviastes de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes hoje contra o Senhor. Foi-nos pouco o pecado de pior, de que ainda até hoje não estamos purificados, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que, hoje, queirais desviar-vos de seguir ao Senhor. Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se porém é a terra da vossa possessão imunda, passem para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. E tomai posse entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem nos rebelais a nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não fez Acã, filho de Zerá, transgressão no anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto ou oferta de alimentos, ou para sobre ele fazer ofertas pacíficas, o Senhor mesmo o requer. E se, antes, não fizemos com receio de coisa alguma, porquanto dissemos: Amanhã, vossos filhos poderão dizer a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gad, não tendes parte no Senhor. Assim, cessarão vossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: Façamo-nos agora um altar não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Portanto, dissemos: quando, amanhã, assim nos disserem ou as nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Longe de nós que nos rebelássemos contra o Senhor e que, hoje, edificássemos altar para holocausto, para oferta de alimentos ou para sacrifício, além do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. E ouvindo Finéias o sacerdote e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gad e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés: Nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E então, Finéias, filho de Eleazar,
O sacerdote e os príncipes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad na terra de Gileade e voltaram para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu bem aos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em guerra para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. E os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram ao altar a Ad, porque, disseram eles, é testemunho entre nós que o Senhor é Deus. A Tambutoleste foi o final deste capítulo. Que esta mensagem tenha abençoado o seu coração. Continue conosco na próxima leitura para mais inspiração. A sua participação na nossa comunicação é um presente para nós. Até breve, com mais da Palavra de Deus.